Primeiro, nos diz a palavra, entrai nos seus átrios com hino e louvor. Soro Senhor é Deus, e soro Senhor é Deus, cantemos com muitas alegrias, dizendo que só o Senhor é Deus. Quantos dizem amém para começar? Em segundo lugar. Começar em segundo lugar, porque primeiro quem começou para o que vamos falar foi o que Deus falou primeiro nos nossos pensamentos. A palavra diz que nós não somos capazes nem sequer como se de nós mesmos produzir os nossos próprios pensamentos, mas que a nossa capacidade vem do Senhor. Segundo Coríntios 3:5. E também ele disse, ainda que houvesse dia, eu sou. E agora Luz com 2. Ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Ele disse. Então, o início diz, ainda que houvesse dia, eu sou. Então, ele é que começa. Ele é que é o primeiro em tudo. A começar desde os nossos pensamentos. Por isso que nós vamos falar em relação à oração e a palavra em primeiro lugar. A palavra em primeiro lugar, depois que vem a oração. Bom, a gente vai ver que é assim. Por isso Davi disse, eu a ti te orei. Por quê? Em primeiro lugar, porque tu queres me ouvir. Então, quando a palavra diz assim, pedireis tudo o que quiserdes, e crendo, recebereis. Então, não é tudo que a gente pede que vai receber. Não fique somente a palavra quando dá aquele primeiro passo, mas tem que ter o complemento. Tem que ter o entendimento, o porquê que a gente está orando e que ele vai responder. É porque ele entra, né, confirmando, aumentando a nossa fé, porque ele mesmo nos inspirou para pedir. Como Davi disse, eu a ti te orei, porque tu queres me ouvir. A palavra, ela anda. Não é pegar um versículo que às vezes não está ali completo o entendimento, que muitos têm. Às vezes uma palavra só tem todo o entendimento já. Diz a palavra, Salmo 107, e o verso 20. Deus enviou a sua palavra e os sarou. E também em Mateus 8 diz que ele curou enfermo, expeliu espíritos malignos meramente com a sua palavra. Então, quando, em primeiro lugar, tem que ser a palavra. A palavra, vamos ler aqui a base. João, Evangelho de São João, capítulo 15, verso 7, nos diz assim, se permanecermos em mim, tá vendo? Permanecer em Jesus, está em Jesus, em primeiro lugar. E as minhas palavras estiverem em vós, tá vendo? Então é aquilo que nós falamos, não é? Ele colocou a ideia na nossa mente, que ele sabe a nossa necessidade, e a gente aí aciona a gente mesmo em ação para abrir a boca e pedir a ele. Então aí, de antemão, ele já está garantindo que ele vai ouvir. Porque quando a pessoa recebe que é de Deus,
a fé fica firme. E quando abre a boca, tem fé o suficiente para agradar a Deus, e Deus dá o presente que inspirou de antemão, antes de orar, no pensamento. Não é simplesmente você, pelo olho da vista, desejar, como foi Eva, né? Desejar no seu coração, pelo olho da vista, e querer e pedir a Deus e achar que Deus vai dar. Não, não é. Entendeu? Então, porque ele diz aqui assim, ó. Diz aqui assim, ainda não vou ler a base ainda não, já que eu falei isso para emendar aqui para não perder o andar aqui. Diz assim, ó, em 1 João, uma epístola de 1 João, capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, a segunda vontade dele, ele nos ouve. Tá vendo qual é a base? É ele operando dentro do nosso pensamento, aí ele nos dá fé, a gente ora e para receber, porque ele de antemão já está garantindo que vai entregar aquele presente, a resposta da oração. O outro diz de novo, Davi diz, eu a ti te orei porque tu queres me ouvir. Pronto. Então, a base é esta aqui. Agora é o Evangelho de João, lá foi a epístola. Agora é o Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, diz assim, se permanecerdes em vós, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, então qual é o resultado? Agora vem o terceiro passo. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Tá vendo? Então tem que estar em Cristo, permanecendo nele, e as palavras dele aceita pela fé na nossa mente, para guardar no nosso coração, e aí pronto. Quando Deus quiser que a gente ore por uma necessidade que Ele sabe que a gente vai precisar lá na frente, que a gente não sabe nem que vai precisar, mas lá na frente Deus sabe que vai precisar, então Ele já nos inspira, não é, para a gente abrir a boca e falar, porque é isso mesmo que a gente vai preparar lá na frente, e aí nos sentimos já preparados e não fiquemos surpresos com o que vem no dobrar das esquinas, no futuro das nossas vidas, certo? Então, e que a palavra tem que estar em primeiro lugar, temos que estar em Cristo, e temos que guardar a palavra, a comunhão, pelo Santo Espírito revelado nessa palavra, enraizado no nosso coração. Temos que ter, é o segundo passo. Então, e aí se cumpre que nós não estamos, não estamos desprezando a palavra de Deus, porque quando orar tem também o empecilho. Tem empecilhos, e o primeiro empecilho vem da desobediência às leis de Deus. A palavra de Deus, como foi falado lá, João 15, 7, diz assim, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbio 28, versos 9. Não é dizer, se apegando à oração, e já é garantia que está firme para vencer as lutas, porque acha que está com Deus. Quando você começa, Deus tem misericórdia, né? Passa a mão pela cabeça por essa sua ignorância, mas depois vem lhe ensinar, para que você não venha se gloriar como se fosse a honra fosse sua, porque está orando, e Deus tem a obrigação de lhe ouvir, por isso que você tem vitória. Não é assim. Como é que diz que bota Deus em primeiro lugar? Se bota as ferramentas que saem da mão de Deus, é que você valoriza em primeiro lugar? É só vir a nós, né? Me dá Deus, eu quero, me dá Deus, né? Será que você não está com a oração egoísta? E às vezes, desse jeito, é para usar o seu bel prazer? Uma Bíblia diz lá em Tiago, pede
e não recebereis, porque pedes mal para gastares em coisas abomináveis, que não agrada a Deus, coisas supérfluas para a sua vaidade. E às vezes, o momento de você pedir para alguém, Deus abençoar, para parar o sofrimento daquela pessoa, para ajudar aquela pessoa a vencer, aí você está com uma oração egoísta, pedindo bens terrestres, além do que você já tem. Quando a palavra diz, contentai-vos com o que tendes, né? Se tiver com o que se cobrir, o que comer, o que se cobrir, estás por isso contente. Quanto mais que tem várias coisas além do que você tem que comer e que se vestir. E não se conforma, sempre quer mais. É o olho grande, e usando a oração, e diante de Deus, Deus não é menino, ninguém engana Deus. Então, pedindo mal, não recebe. E a base é essa aqui, ó. Se não guardar a palavra de Deus, se não quiser ouvir a palavra de Deus, então a sua oração é abominável. Vou ler de novo. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Tá vendo? Agora, a única coisa que é garantia que não é abominável é quando você está ouvindo a voz do Espírito de Deus. Alguém diz, quando eu levanto, a primeira coisa é a oração. Será? Primeiro, quem lhe acordou foi você? Ou foi o Espírito de Deus? O Espírito de Deus que lhe acordou. Por acaso você vai marcar no seu pensamento, eu vou acordar, agora eu vou acordar, tá dormindo. Aí diz, eu vou acordar. Aí você acorda? É assim? Não. Em primeiro lugar, é a ação de Deus, o Espírito Santo, que faz você acordar. E como o costume aqui, que eu sei que a base que nos dá a entender a palavra é assim, então depois que o Espírito de Deus me faz acordar, não é? É a chamada voz do Espírito Santo no silêncio, mas movendo, acendendo o que nos faz acordar desde o nosso pensamento. Então, o segundo passo, eu não levanto e nem oro. Por que eu não vou orar? Não, mas o segundo passo, não, eu não oro. Eu permaneço deitado, depois que o Espírito Santo me acordou, e então deixo o Espírito de Deus colocar as ideias, coordenando, botando seus devidos lugar, organizando nos meus pensamentos, não é? E depois, aí é que eu começo a pensar ou até falar. Além do pensamento, às vezes até falar de boca. Senhor, me levanta na força do Senhor, na direção do Senhor. E aí eu começo a oração. Terceiro passo. Então vamos de novo à base. Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Se permanecerdes em mim. Então não deixa a palavra de lado, passei por ele lugar oracional. Então vamos lá direto agora. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tá vendo? Aí vai ser a segunda vontade de Deus, como diz lá em 1 João 5,14. Vai se cumprir a vontade de Deus. Para concluir, Jesus, ele disse a João Batista, né? Porque me convém cumprir toda a justiça de Deus. Aí diz que João aí obedeceu e fez o batismo de Jesus, que ele disse que ele não merecia ser batizado de Jesus, que ele que precisava. Ele disse, não, mas convém cumprir a justiça de Deus, para exemplo nosso.
E quando foi que ele cumpriu a justiça, ele começou a ir profetizou. Quando foi que ele cumpriu os Deus? Quando ele na cruz do Calvário, ele disse assim: está consumado, na tua mão entrego o meu espírito. E a palavra diz que ele inspirou. Tá vendo? Ele começa e ele conclui. Assim, quando a gente começa deixando o Espírito de Deus falar primeiro, depois deixar ele coordenar e colocar as ideias nos nossos pensamentos, então aí nós temos a autorização de falar, orar, tá bom? Não é nós que falamos primeiro para Deus, para Ele começar a nos ouvir e depois nos responder. É oração em primeiro lugar, e é só luta, só tribulação. E será que vai vencer? Mas quando a gente coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, até quando parece que a gente está perdendo, mas no final foi vitórias e vitórias eternas, que vai para a glória eterna. E agora, vamos agradecer a Deus, em nome para a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus, nosso amado Cristo. Vamos lá, ó Deus bendito, Deus eterno, Criador do céu, da terra, do mar, todas as coisas que há. O Pai nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos conduzindo conforme a sua verdade, entendeu? Porque a sua palavra nos diz que a verdade nos liberta, o conhecimento nos liberta, e isso em todos os assuntos do dia a dia das nossas vidas. Assim nos abençoa, nos guia, nos dirige, conforme a tua vontade soberana, para que assim possamos chegar sempre ao ponto desejado, dos assuntos, pelos nossos passos, e assim podermos cantar o hino de Madre que é vitoriosa por Cristo, em Cristo e para ti, Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus Santo Espírito, continuando dirigindo para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agradecemos, aleluia, por este esclarecimento, por essa palavra gloriosa, que é a palavra que nos liberta, que nos cura, que nos prepara e que nos leva para o céu, para o reino da glória, em está desde já em o Rei da glória. A palavra feita carne, Jesus Cristo. E assim, te pedindo tudo isto, já te agradecemos. Em nome de, vamos lá junto, em nome de Jesus. Min hantor fetis nehemiganistar, livonestar, lifunistar, lifu shandro.